A ideia desse vídeo é apresentar várias aplicações do ensaio de Smoke Test, ou ensaio de fumaça, como por exemplo o comportamento do escoamento em uma área turbulenta, fluxos de ar inadequados e corretos, o impacto da cascata de pressão no grau A e ensaios em cabines, capelas e extratores de ar. Esse processo é necessário para verificar se os gases estão sendo capturados de maneira correta, não contaminando o operador e o meio ambiente. Já na capela de exaustão, serve para conter os gases durante o processo, que além de medir a velocidade de face de 0,51 metros por segundo e após acertarmos a velocidade, validamos com o ensaio de fumaça para demonstrar que não há escape de contaminantes. Nesse ensaio, podemos ver uma envasadora com fechamento de ampolas por maçarico. Nesse sistema de fechamento, gera-se ilhas de calor, causando turbulências de ar, podendo acarretar em risco de contaminação para o processo e produto. Nesse ensaio, vamos demonstrar que é imprescindível validar o fluxo unidirecional com o ensaio de fumaça. A imagem mostra os frascos saindo do túnel de despirogenização e sendo contaminado por um ar menos limpo proveniente do piso, que sobe através das paredes, mesmo estando sob fluxo unidirecional. Demonstração de um fluxo unidirecional ao encontrar uma bancada de trabalho. Nesse vídeo, mostramos um fluxo de ar unidirecional de forma correta. Nesse ensaio, podemos visualizar o comportamento do fluxo unidirecional na entrada de um liofilizador e validar que não há zonas de estagnação e de refluxo que poderiam comprometer o processo. Nessa cena, podemos verificar o efeito que chamamos de balde cheio. O fluxo de ar unidirecional não consegue chegar até a altura de trabalho, não conseguindo retirar as partículas geradas pelo processo, fazendo com que percorra o caminho mais fácil, que é escoando por cima da máquina e indo em direção ao shaft de retorno. Nessa cena, podemos ver um isolador de envasamento de líquidos, que é um dos equipamentos mais modernos e seguros para os processos de envases estéreis, que segrega totalmente o operador do processo. Veja que o fluxo de ar é unidirecional e sem turbulências e sem zonas de estagnação. Após o balanceamento da cascata de pressão, podemos validar o sentido do fluxo de ar com o ensaio de fumaça. Nessa cena, temos a visualização de um escoamento de fluxo horizontal em um pequeno isolador, validando o comportamento adequado do ar. Aqui apresentamos uma visualização do comportamento do ar em 1 grau B de fluxo turbulento e demonstramos como o ar se comporta e qual o caminho que ele percorre até ser capturado pelo shaft de retorno. Esses ensaios em zona turbulentas em grau B, C e D estão sendo cada vez mais solicitados por auditores. Nessa cena, temos o operador montando um filtro esterilizante com uma boa técnica séptica e podemos visualizar como o ar se comporta durante a intervenção. Aqui temos um exemplo de setup ou montagem de máquina antes de iniciar o processo, validando o comportamento do ar durante essa operação e o impacto do operador durante a atividade. Nessa etapa do processo, podemos verificar o comportamento do fluxo de ar com a máquina em operação e que a movimentação dos frascos não gera turbulência e estagnação no fluxo do ar. Agora, vamos entender como a cascata de pressão interfere diretamente no fluxo grau A. Nesse caso, a sala adjacente tem uma pressão em relação à atmosfera maior que a sala principal. E ao abrir a porta, o sentido do fluxo de ar vem da sala adjacente para a sala principal, causando uma grande turbulência no fluxo de ar unidirecional. Com a cascata de pressão adequada, ou seja, da sala principal para a sala adjacente, o fluxo de ar unidirecional não é afetado, trazendo segurança para o processo produtivo e o produto. Vamos apresentar alguns ensaios em uma cabine de segurança biológica. Após validar e realizar os ensaios de velocidade de downflow e de inflow, precisamos validar com o ensaio de fumaça o escoamento do fluxo de ar, conforme preconizado na norma ABNT-NBR 17095, garantindo que o ar de fora da cabine não entre e contamine o processo e que o ar de dentro não escape, contaminando o operador e meio ambiente. Se interessou,
Gostou do conteúdo? Dúvidas e comentários, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, que estaremos à disposição para melhor lhe atender. LWN Team Análise, certificando o presente e garantindo o futuro.